peço a sua oração. Vamos orar agora. Curve sua cabeça. Vamos ter um momento especial. Senhor, nesse momento nós clamamos pela tua presença. Ó Pai, fica com nossos corações. Fala ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos compreender a verdade da tua palavra. Que sejamos alimentados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 1,17. Pode ficar assentado mesmo, mas nós vamos pedir aí a abertura, da Bíblia no livro de 1ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu tenho visto as pessoas zombando de Deus. Tenho visto um descaso com as coisas de Deus, com a Bíblia, com os crentes. Tenho visto que as pessoas dizem que ir à igreja é uma perda de tempo, que não vale a pena, que são pessoas que são enganadas, que onde está Deus, onde está a razão de estar buscando essas coisas espirituais. E na verdade, nessa noite, eu proponho algo muito difícil. Que nós compreendamos a beleza do nosso Deus. E eu acabo de ler um texto dizendo que Deus é invisível. Ora, se Deus é invisível, como é que eu posso contemplar a sua beleza? Meus irmãos, na verdade, foi Deus quem criou a luz. A luz não existia até o momento onde em Gênesis 1:3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, luz, e foi luz. Nós podemos imaginar a beleza de Deus como algo que possa ser visto. Mas eu gostaria de ampliar os nossos horizontes. Eu vou dizer algumas coisas aqui que você vai pensar comigo e vai me dar razão. Por exemplo, uma música pode ser bonita, pode ser bela, mas uma música não pode ser vista. Ela é ouvida. E um cego pode contemplar a beleza de alguém? Pode. Se um cego chegar com as suas mãos diante do rosto de uma pessoa, e ele vai sentir o rosto dessa pessoa, e ele vai ter uma compreensão daquilo que lhe parece belo. Mas um cego não olha a aparência. Uma pessoa cega tem os seus outros sentidos aguçados. Por exemplo, está mais envolvido com a audição, se a pessoa está nervosa, como a pessoa anda, como ela respira. Ele pode perceber isso. E às vezes a gente não tem essa noção. Eu, por exemplo, gosto muito daquelas fotos macro, que é uma foto que você tira com uma lente e vê coisas minúsculas. Eu acho lindo uma flor quando é tirada uma foto bem de perto, ou um inseto, ou uma textura de uma rocha. Eu acho muito bonito aquelas fotos que são tiradas de coisas que estão lá, mas às vezes a gente não pode ver. Também uma outra coisa que eu acho muito impressionante é a câmera lenta. Quando eles filmam algum movimento e aí então aparece aquilo devagarzinho e é uma beleza que você não tinha visto. Uma gota de água caindo, um vento, alguma coisa como, por exemplo, uma bexiga estourando. Tem coisas que, assim, numa velocidade diferente você é capaz de perceber. Coisas que passaram direto. Agora, nós temos um conceito de beleza trazido pela mídia. Você que assiste televisão, você que vê aquelas propagandas, você é bombardeado com um conceito de beleza. E isso, às vezes, é muito ruim. Por quê? Porque na Bíblia, em 2 Coríntios 11:14, vai dizer que não é maravilha
porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então tem coisas que parecem belas, parecem atraentes, mas não são. No mundo da venda e da mídia, muita coisa que não presta é vendida como se fosse algo bom. E eu quero trazer um exemplo aqui. Alguém aqui já deve ter visto uma propaganda de um inseticida que ele solta no ar com um aparelhinho o tempo todo. E na propaganda aparece uma bolha de proteção em volta de uma mulher feliz, sorrindo. E ela fica toda contente porque ela está protegida dos insetos. Mas eu pergunto, veneno para inseto por acaso não faz mal para a gente? E eu fui buscar numa revista super interessante, de 21 de maio desse ano, e vou ler aqui um artigo. Ouça com atenção. Mosquitos e baratas incomodam muita gente. Por isso, produtos miraculosos e potentes, que prometem acabar com os bichinhos em uma aplicação, são naturalmente relacionados à proteção. As propagandas ajudam, os insetos vão embora e a família fica bem protegida. O que a indústria não fala, no entanto, é que a exposição a componentes que fazem parte da fórmula desses venenos tem sido apontados por diversos estudos como a causa de problemas de saúde em crianças e adultos, dentre outros, o câncer. De acordo com o livro Agrotóxicos no Brasil, um guia para ação em defesa da vida, de Flávia Londres, os inseticidas domésticos são fabricados com os mesmos princípios ativos dos agrotóxicos. No entanto, eles não dependem de aprovação dos órgãos de agricultura e meio ambiente. Existe uma estreita relação entre diversos tipos de leucemia infantil, que aparecem principalmente nos primeiros anos de vida, e o uso dos inseticidas. Algumas alterações moleculares decorrentes do contato com esses produtos são responsáveis pela teratogênese, a má formação. No estado de São Paulo, o óbito no primeiro ano de vida por má formação corresponde a 28% do total de óbitos. Nós estamos vivendo em um universo que está conspirando a favor do câncer, conspirando a favor das más informações. Aqui termina, eu li na íntegra essa matéria, não sou eu que estou dizendo, estou lendo. Então, uma propaganda que mostra uma coisa maravilhosa, com pessoas sorrindo, até o gato, o cachorro sorrindo, está todo mundo feliz, as crianças correndo e lambendo aquele chão de veneno que alguém espirrou, acho tudo lindo. Mas não é. É uma ilusão. Não há beleza nisso. A morte. Mas o que é beleza, então? Marquei aqui. É uma qualidade do que é belo, uma harmonia de proporções, perfeição de formas, bondade, excelência, coisa agradável, não somente um conceito de estética, mas o fiel desempenho de determinada utilidade. O nosso sentido de beleza é relativo. Nós sempre queremos alguma coisa mais bela. E de acordo com aquilo que nós vamos vendo e escolhendo como padrão, vai ficando cada vez mais difícil de atingir esse negócio de beleza. Tem gente que faz cirurgias, tem gente que chega ao risco de morrer por conta da beleza. Temos que tomar cuidado com isso. Agora, na Bíblia, nós vamos encontrar um homem que estava com um conceito de beleza. E ele foi de encontro a Deus. O nome desse homem era Moisés. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Êxodo 4:10 para ver uma característica que esse homem tinha. Moisés, Êxodo 4:10. Tem uma coisa que esse homem vai dizer, que ele não era muito forte para falar, não era essa a arte dele, falar. Mas ele tinha uma característica de observar as coisas. E a Bíblia vai dizer que Moisés podia ver como o invisível. Moisés tinha uma visão que enxergava alguma coisa que ele não era natural. Veja lá, por favor, em Êxodo 4:10.
Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor meu Deus, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Agora abra sua Bíblia em Hebreus, fica com a Bíblia em Êxodo aí com o dedo, que a gente já vai voltar para Êxodo, tá? Hebreus 11, 27. Olha o que a Bíblia vai dizer de Moisés aqui. Diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o... Olha o Moisés aqui. Então a gente está aprendendo uma coisa sobre Moisés. Moisés conseguia enxergar como alguma coisa invisível. Ele tinha uma percepção. Ele não somente não era bom para falar, mas era bom de ver. Agora eu vou pedir que você, de modo especial, abra sua Bíblia em Êxodo 3. Eu quero ler de 1 a 6. Êxodo 3, de 1 a 6, que nós vamos ver algumas características aqui que comprovam o que nós lemos em Hebreus. Êxodo 3, de 1 a 6. Diz assim a palavra: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, olha o forte aí, ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Disse Deus: Não te chegue para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele gostava de ver as coisas. Essa era a característica de Moisés. Ele ficava olhando, e ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, e de repente ele vê uma sarça. Esse é um momento lindo da vida de Moisés. Depois eu vou comentar algumas coisas aqui, mas eu gostaria que você pensasse como foi esse encontro que Moisés teve. Moisés, ele vê algo diferente. E era um homem acostumado. Estava há 40 anos nesse trabalho. E ele agora olha e percebe uma sarça que não se queima. E quando ele vai olhar melhor para isso, ele recebe uma ordem de Deus: Moisés, esse lugar é um lugar santo. Primeira coisa, o lugar aonde nós percebemos que Deus está é um lugar santo. Se você está num lugar e Deus está lá, você precisa se portar de modo digno, porque é um lugar santo. A presença de Deus santifica o lugar. Agora, o que é que nós aprendemos com esse texto? Primeira coisa, Moisés não tinha conhecimento nenhum da sua missão. Primeira coisa que a gente vê aqui. Segunda coisa, foi o Senhor Deus que foi ao encontro de Moisés para dizer para ele qual era a missão dele. Então, se você não sabe a sua missão, ore, porque Deus vai dizer. Deus tem interesse nisso. Terceiro, Moisés queria ver melhor o que estava acontecendo lá. Quarto, Deus advertiu Moisés para que ele não se portasse de um modo indigno, porque Moisés, por não conhecer a sua missão, por não estar íntimo de Deus, não tinha o direito de olhar para Deus. Aqui já abre uma pequena informação. Eu não posso ver a beleza de Deus se eu não estou santificado para isso. Moisés não sabia.
Moisés não estava pronto. E, enfim, Moisés temeu olhar para Deus quando soube. Por quê? Porque eu não vou ler aqui, mas tem pelo menos 3 lugares que eu marquei aqui: Gênesis 3:8, Juízes 6:22, Isaías 6:5, aonde em 3 lugares diferentes da palavra, quando uma pessoa, Adão, Gideão e Isaías, percebeu que estava diante de Deus, teve medo. Poderia dizer outros. Diante de um Deus santo, nós, pecadores, trememos de medo. Isso é uma constante na palavra. Então nós chegamos a um primeiro ponto aqui. A beleza de Deus não pode ser contemplada por homens pecadores. Agora eu queria que você soubesse que esse encontro de Moisés com Deus foi tão impactante para ele, mas tão importante, que eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 33:1, para você ver o que Moisés vai dizer quando estava morrendo, suas últimas palavras. Deuteronômio 33:1, eu vou ler o 1 e o 16. Deuteronômio 33:1 diz assim: esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Agora o versículo 16 diz assim: e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre seus irmãos. Olha como Moisés, ainda velhinho, com 120 anos, vai se lembrar que um dia ele encontrou Deus na sarça. E aqui, na hora de sua morte, ele está dizendo assim: que o Deus da sarça, que aquele Deus que eu não pude olhar, abençoe você. Olha como isso foi impactante para ele. Mas existe um outro momento na vida de Moisés que eu queria destacar. Abra agora a sua Bíblia com muita atenção em Êxodo 33, eu vou ler de 11 a 23. Eu vou repetir, Êxodo 33, de 11 a 23. Muitos anos, eu não estou lendo ainda o texto, mas muitos anos depois da sarça, agora Moisés já libertou o povo de Israel do Egito, com mão forte ali, liderando aquele povo, já passou pelo deserto, e agora Moisés se tornara amigo de Deus. Olha que coisa interessante. Ele viu a sarça, mas os anos passaram e agora ele é amigo de Deus. Uma pergunta: você é amigo de Deus? Você tem vivido a sua vida a cada dia para que mais e mais essa amizade se estabeleça entre você e Deus? Que eu posso ter muitos amigos. Eu posso ter muitos amigos, eu posso me dar bem com muita gente. Mas se eu não tiver amizade com Deus... Vamos ler o texto. Êxodo 33. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares?
Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você. Só um pausa aqui. Tenho me agradado de você. Eu tenho graça para te dar. Eu tenho um presente para te dar, Moisés. Vamos ver qual foi o presente de Deus. Eu o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Deixa eu dar uma pausa aqui. A palavra glória, ela pode significar muitas coisas. Mas nesse texto em hebraico, ela significa Moisés dizendo assim: Senhor, eu quero ver a tua honra, eu quero ver o teu esplendor, eu quero ver, Senhor, mostra quanto dinheiro o Senhor tem, mostra a tua riqueza para mim, mostra assim, vamos dizer, a tua abundância para mim, para que eu tenha certeza que o Senhor é Deus. Eu quero ver quão grande é o Senhor. Mostra lá o quanto de ouro o Senhor tem aí onde o Senhor está. Essa é a pergunta. Mas olha a resposta de Deus. Então Deus respondeu: diante de você eu farei passar toda a minha bondade. Deixa eu parar um pouquinho aqui e dizer para você. Moisés está querendo ver a glória. Ele está querendo ver o tamanho do poder de Deus para que ele possa confiar em Deus e dizer assim: esse Deus é digno de confiança. Pessoal, eu lá no monte estava lá com Deus e eu vi Deus, ele abriu lá, eu vi quantos anjos ele tem, eu vi o céu, eu vi o ouro que ele tem, eu vi o poder, eu vi as armas, ele soltou um raio lá e eu tenho certeza que ele vai conosco. Mas Deus redireciona o pedido de Moisés. E olha o que ele vai responder aqui: eu vou passar diante de você, Moisés, a minha bondade. Tradução possível aqui: eu vou passar diante de você, Moisés, a minha justiça. Eu vou mostrar para você, Moisés, não o meu poder, mas a minha beleza. Eu não estou preocupado, Moisés, em mostrar para você quanto eu tenho, mas o que eu sou. Qual é a característica em mim que é bela, Moisés? É isso que eu vou mostrar para você. E aqui, ele não ia mostrar riqueza, ele não ia mostrar abundância, mas ele ia mostrar a beleza dele. E olha o que ele continua dizendo: e diante de você eu proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia. A palavra é Shanã, a tradução é: eu serei gracioso de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser amar profundamente. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha, e quando a minha glória passar, eu colocarei uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Meus irmãos, Moisés tinha um conceito de beleza ou de glória diferente daquele com que Deus queria revelar-se a ele. Às vezes nós também, como seres humanos, temos um conceito de glória em relação a Deus, em relação ao poder de Deus. Mas o próprio Deus, ele vai dizer que ele se vê belo em duas características, que não são o seu poder. Quais são essas características? As duas coisas que Deus ele tem prazer de ser é misericordioso e compassivo. Deus está dizendo assim: Moisés, você não precisa vir atrás do meu poder, porque o meu poder, eu sou todo poderoso. Mas quando eu olho para mim, diz Deus, o que eu vejo de belo em mim é a minha compaixão, a minha misericórdia, é que eu amo profundamente as pessoas. Essa é a beleza de Deus. E Moisés estava acostumado com o Egito. Então ele via aquelas pirâmides, via aquelas formas, ele via aquelas coisas coloridas, bem feitas, estéticas.
E ele imaginava assim, isso deve ser beleza, Deus deve ser mais bonito que o Egito. Mas Deus está dizendo aqui, Moisés, não é ouro, não é prata, não é poder. Deus ajusta, dizendo, não olhe para o brilho meu, mas olhe para a minha misericórdia. Sabe o que você deve ver de belo em Deus? A misericórdia dele. Você já agradeceu a Deus por ele ser tão misericordioso? Que aí está a beleza dele. Porque se Deus fosse só justo, nós seríamos fulminados pela justiça de Deus. Por que você continua vivo se peca? Porque Adão continuou vivo se pecou? Porque Deus não interrompeu todas as coisas e destruiu todas se podia fazer isso? Quem fez todas as coisas pode fazê-las de novo e fará. Mas o que tem sustentado as coisas do jeito que estão? O que é que tem? Qual é a característica mais bela de Deus? É o fato de você estar vivo, mesmo você e eu sendo pecadores. É o fato de que esse mundo continua girando, mesmo com as pessoas pecando e pecando e pecando. Aqui está a beleza. Algumas pessoas falam, como que pode ter um mundo tão horrível, tão cheio? E algumas pessoas vão dizer, e onde está Deus? Eu não vejo beleza em nada, eu vejo tudo estragado, eu vejo tudo corroído, tudo sendo destruído. Onde está Deus que não vê? E eu respondo, Deus está aplicando a sua misericórdia. Deus está com a sua beleza deixando que as coisas continuem e seja ainda tempo de que as pessoas possam se arrepender. Aí está a beleza de Deus. E Moisés não conseguia entender isso até aquele momento onde ele vê Deus. E tem uma coisa aqui. A palavra rocha. Sabe quando você vê a palavra rocha no Velho Testamento? Está se referindo a Jesus Cristo. Moisés foi colocado atrás da rocha. Jesus. Para que ele não fosse consumido pela santidade e pela glória de Deus. E Deus colocou a sua mão enquanto passava. E por um instante, Moisés viu a beleza de Deus. Sabe? Se você ainda não compreende isso, se você ainda não consegue ver num mendigo, num bêbado caído na rua, naquele mau cheiro, naquela figura trágica da nossa humanidade, você não consegue ver a beleza da misericórdia dizendo, eu vou dar uma chance a você. Você precisa orar mais. Se você só vê as notícias da televisão dizendo, que horror, onde está Deus? O que é isso? Onde vamos parar? E eu digo a você, agradeça a Deus por esse horror que ainda existe. Porque o inferno será bem pior que isso. Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui como igreja, ainda para pregar o Evangelho. Aí está a beleza de Deus. Eu queria ler um outro texto. Isaías 45, de 15 a 25. Eu gostaria que você visse que o ser humano tem um conceito de beleza aplicado a Deus. Ele quer materializar a forma de Deus. Ele quer construir ídolos de ouro, de prata. Ele quer dizer assim, olhem para isso, que isso é Deus. Mas eu quero que você veja o que o próprio Deus vai dizer sobre esse assunto em Isaías 45, de 15 a 25. Vai dizer assim, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Deus que se esconde? Sim, a Bíblia diz isso. Você está procurando Deus? Pois você vai ter que brincar de esconde-esconde com Ele. Você tem que ir atrás. Você tem que querer. Você tem que orar, tem que buscar, tem que se santificar. Porque é um Deus que se esconde. E sabe por que Deus se esconde? Porque se Deus aparecer para você, o que acontece? Você é fulminado, querido. Deus se esconde para o seu bem. Mas vamos ver aqui. Ó Deus e Salvador de Israel, todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra,
e a fez, e a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Não falei secretamente de algum lugar, num lugar de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó: procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade. Eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham e reúnam-se, vocês fugitivos das nações. Ignorantes são aqueles que levam de um lado ao outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isso? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor. Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês dos confins da terra, pois eu sou Deus, não há outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Aonde está a beleza de Deus? Quando você vai caminhando com Deus, na sua vida acontece como um Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, ou a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Se você caminha em justiça com Deus, vai chegar um dia, meu querido, que vai acontecer com você, como aconteceu com Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, e de repente Enoque está andando com Deus aonde? Na presença de Deus. Enoque não morreu. Foi o primeiro caso de alguém que foi arrebatado no Velho Testamento. Elias também. Pessoas que andaram com Deus, que compreenderam a amizade maravilhosa que é, a beleza sensacional que é estar com Deus. Em Atos 4, 10 a 13, está escrito assim: seja conhecido de todos vós e de todo Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, que em nome deste é que está são diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você precisa fazer um acordo com Deus. Eu gostaria nesse momento que você parasse um pouco e pensasse. Não existe absolutamente nada que esteja encoberto diante de Deus. Em 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Irmãos, nós vamos ver a Deus. Você vai ver a Deus, porque lá na Bíblia está garantido em 1 João 3,2, que assim como Ele é, você vai contemplar a belíssima presença do Senhor. Em 1 Coríntios 13:12 diz assim: porque agora vemos como por enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Você vai ver a Deus. Você está preparado para ver a Deus? Sabe, em Atos 17:29 está escrito: sendo nós, por geração de Deus, não havemos cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata,
ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas tem um texto que você precisa abrir na sua Bíblia. Porque você, às vezes, a gente fala tanto de graça e de beleza e esquece uma coisa. Veja, por favor, em Salmos 38, 26. Salmos 38, 26 diz assim. É Salmos 18, 26. Não sei o que eu falei, mas é 18, 26. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Esse texto também tem um texto igualzinho lá em 2 Samuel 22, 27. Mas a palavra indomável lá está como rígido, é 2 Samuel 22, 27. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe, se você buscar a santidade em Cristo, Deus é maravilhoso para você. É céu, é amor, é carinho, é bondade, é beleza. Mas quando você não se purifica em Cristo para chegar até a presença de Deus, você não vai encontrar beleza nenhuma no Senhor. Aí você vai encontrar um fogo consumidor. Aí você vai encontrar um inferno. Por quê? Porque só há um caminho para a presença salvadora de Deus. Porque o mesmo Deus que fez o céu, fez também o inferno. E é isso que é o ponto principal aqui. Você precisa buscar a beleza de Deus em santidade. E não buscar a presença de Deus com alguma coisa que esteja impedindo a sua comunhão com Ele. Sabe, Davi, ele percebeu isso lá em 1 Crônicas 16, 23 a 36. Mas eu vou dizer apenas uma palavra, uma frase de Davi aqui. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nesse momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e você orasse comigo. Gostaria que você orasse agora. Eu vou fazer uma oração e eu convido você a fazer essa oração comigo. Senhor, ó Deus, aqui no mundo nós temos muitas aflições, muitas dificuldades. Senhor, nós temos um corpo que nos atrapalha, nós temos o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos, Senhor, tanta dificuldade, ó Deus, há uma distância tão grande entre nós, pecadores, e o Senhor Santo. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu sangue precioso de Jesus Cristo purifique as nossas vidas. Senhor, que esse sacrifício de Jesus nos lave de tal forma que nós possamos contemplar a Tua beleza. Que, Senhor, ler a Tua palavra seja um prazer. Que, Senhor, orar seja a coisa mais linda do mundo, porque nós estamos falando com o Altíssimo e Ele nos ouve. Senhor, que a nossa vida seja uma busca pela santidade, não porque nós possamos ser salvos por isso, mas porque nós Te amamos, nós queremos Te agradar com aquilo que fazemos, com aquilo que somos, nós buscamos a Tua presença. Senhor, que naquele dia que nós nos encontrarmos contigo, nós estejamos de pé e sorrindo e vestidos de branco, contemplando a tua face. Ó Deus, não vire as costas para nós. Senhor, faz-nos vasos dignos da tua presença. Abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Vamos cantar uma música, eu pedi para os irmãos do louvor, vamos ficar de pé. Eu escolhi uma música especial, muito antiga, uma música do tempo do Adão. Nós vamos cantar agora aqui, mas é muito conhecida. E eu quero que você ouça e perceba a letra dessa música, e que seja algo que você cante do coração. É o Salmo número 96.
Bem alto, igreja. Para finalizar, bem bonito. Agora impetrar a bênção apostólica. Meu desejo sincero é que nessa semana você possa contemplar a beleza de Deus na sua vida. Você possa perceber o quanto Deus é lindo, enquanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso, porque Ele tem suprido as suas necessidades e tem nos feito permanecer com vida, tem permanecido, Senhor, com a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém
e amém. Que Deus abençoe você. Amém. O irmão pediu para cantar o 454. Tá bom? Podem assentar-se, irmãos. Os irmãos do louvor vão fazer uma pequena adaptação aqui, a pedido do irmão Eliseu, quer dizer. Podem sentar. E nós vamos agora... os irmãos também podem assentar, viu? Obrigado. Obrigado.